José é, de facto, uma personagem que não passa despercebido no livro de Gênesis. E a história de José, para mim, é uma das histórias mais lindas da Bíblia Sagrada. Aleluia. É uma história que dispensa ser contada para a igreja no geral, mas, provavelmente, para você que nos assiste pela primeira vez, para você que não tem um contato muito grande com a palavra de Deus, talvez seja interessante saber alguns eventos da história de José que nos trazem até o versículo que vamos ler aqui. José, filho de Jacó, neto de Isaac, bisneto de Abraão, o homem que Deus chamou da terra dos caldeus, da Mesopotâmia, e firmou com ele uma aliança. Aliança esta na qual, por meio de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Ou seja, Deus escolheu Abraão para, por meio dele, trazer o Salvador, Jesus Cristo, e todos nós termos a graça de ser alcançados pela salvação, termos a oportunidade de sermos feitos filhos de Deus e sermos livres da escravidão do pecado. Então, José era bisneto de Abraão, e José era um rapaz, um adolescente, um jovem que tinha sonhos. Sonhos esses sob uma perspectiva de, no futuro, ele vir a ser líder dos seus pais, líder dos seus irmãos. Ou seja, os sonhos de José projetavam ele como estando em posição de autoridade sobre os seus irmãos, sobre os seus pais. Né? Esse é um tipo de sonho que não ia cair bem para um povo de Israel ainda recém-nascido, ainda em amadurecimento. Né? É um tipo de sonhos que não cairia bem, até porque naquele momento Israel ainda era um povo recém-nascido e ainda tinha alguns resquícios do seu DNA mesopotâmico, né? Onde os usos e costumes diziam que o filho mais velho era o herdeiro legal das bênçãos do pai, era o herdeiro legal da autoridade do pai. Então, isso era uma questão difícil de engolir, provavelmente, para qualquer pessoa que tenha esse tipo de cultura, esse tipo de usos e costumes. Talvez seja por isso que eu consiga ver, ao longo da própria história do Israel primitivo, Deus a tentar trazer uma mudança de paradigma. Como assim? Nós vamos ver Deus a falar com as mulheres, por exemplo, a esposa de Jacó. Olha, no teu ventre tem 2 nações, mas o menor será maior em relação ao mais velho. E talvez seja até por isso que eu consigo ver que na história o próprio Jacó, pai, compreendia melhor a José do que os seus irmãos. Por quê? Porque Jacó também era um desses filhos menores, né? Que, por causa de Deus, ele foi elevado a estar em posição de autoridade em relação ao seu irmão mais velho. Então, eu vejo Deus a tentar trazer uma nova forma de pensar, uma nova forma de ver as coisas no povo de Israel, porque, afinal de contas, eu entendo que Deus, por causa dos seus objetivos de alcançar a humanidade toda, ele vai eliminando coisas humanas, né? Coisas dos usos e costumes humanos que em nada interessam nos seus propósitos de atingir a humanidade toda. Então, Deus, para cumprir os seus propósitos, ele vai usar quem ele quer, ele vai usar quem for necessário usar, não importa ser mais velho, não importa ser o primogênito, então Deus vai usar quem ele quer, como quer, quando quer, e nas circunstâncias que forem necessárias. Nós estamos a ver aí Deus a tentar trazer uma mudança de pensamento, porque esses usos e costumes em nada abonariam para os propósitos de Deus de atingir a humanidade. Aleluia. Então, os sonhos de José eram tão difíceis de engolir para os seus irmãos que ele acabou vendido para o Egito. E no Egito ele vai parar a casa de Potifar, como todos nós sabemos, que era um eunuco, chefe da guarda de Faraó. Então, aí na casa de Potifar, onde José tem agora uma das suas maiores provações. Nós sabemos que a esposa de Potifar assedia sexualmente a José. Ele, obviamente, recusa-se a ceder às suas investidas e vai parar na cadeia por acusação de tentativa de estupro. Na cadeia, José é ladeado por presos, né, que faziam parte da corte de Faraó. Um deles é o copeiro-chefe, todos nós conhecemos, e outro é o padeiro-chefe. Os dois têm sonhos e José interpreta os sonhos deles. Aleluia. E tal como José interpretou esses sonhos, assim aconteceu. Esse momento marcou, né,
o facto de que José, agora ele começa a largar suas estacas para os eventos futuros. Aleluia. Anos se passam e Faraó, rei do Egito, tem um sonho que a interpretação, um sonho cuja interpretação é crucial para a própria sobrevivência do Egito. Aleluia. E o copeiro-chefe lembra-se dos seus dias de cadeia e aí ele diz: rei, e lembra-se, irmãos, que Faraó, ele tinha uma corte grande. Tinha magos, tinha sacerdotes, tinha sábios, tinha feiticeiros, tinha de tudo. Mas ninguém conseguiu trazer uma resposta que desse paz ao coração de Faraó. Essa história a igreja toda conhece, mas é necessário trazer um panorama dos eventos anteriores aqui ao versículo que vamos ler. E é aí que o copeiro-chefe se lembra dos dias na cadeia e ele diz: rei, há um homem ali na cadeia, no calabouço, que ele é um judeu, mas ele possui habilidades especiais que eu nunca vi. Em outras palavras, ele queria dizer, só que ele não sabia dizer, há um homem ali na cadeia cheio do Espírito de Deus. Aleluia. Eu vou só abrir um parênteses para dizer o seguinte: você não é cheio do Espírito de Deus só quando está diante dos holofotes. Você não é cheio do Espírito de Deus só quando está diante das multidões. Aleluia. Mesmo à distância, onde ninguém te vê, onde ninguém consegue te ouvir, um homem e uma mulher cheia do Espírito de Deus tem influência no Espírito. Aleluia. Aleluia. Eu posso até dizer alguma coisa, provavelmente esteja a falar para alguém. Existem pessoas a experimentarem livramentos de Deus. Existem pessoas a experimentarem a mão poderosa de Deus, sem saber que não é sorte. Aleluia. Há um homem, há uma mulher à distância, se calhar, não é visto, nem é ouvido, nem é percebido, mas esse homem, essa mulher é cheio do Espírito Santo. Aleluia. Esse homem, essa mulher tem influência no Espírito. Eu consigo lembrar de pessoas que hoje em dia são grandes homens e mulheres de Deus. E eu conheço o passado delas. Às vezes, quando eu cruzo com elas, eu digo: você hoje é um pastor. Você hoje é uma grande mulher de Deus. Que maravilha, é um milagre. Mas eu também sei que muitas dessas pessoas têm um irmão, têm uma irmã, têm um pai às vezes, uma mãe que é um homem, uma mulher cheia do Espírito de Deus. E com certeza a influência espiritual na vida daquele homem, na vida daquela mulher, foram cruciais para que hoje aquelas pessoas estivessem na posição em que estão agora. Aleluia. Eu acredito que você também conheça situações como essa. Aleluia. Há uma história que muitas vezes ouvimos o pastor a contar sobre um homem na história da igreja, né? Que ele subiu escondido num comboio e de repente dentro do comboio as pessoas começaram a cair. E alguém se lembrou: só pode ser por causa da presença desse homem aqui. Acho que é o Moody. Então, às vezes, um homem cheio do Espírito Santo não é necessariamente notado por estar sempre diante dos holofotes, por aparecer. Eu trocaria, por exemplo, estar diante de multidões por estar cheio do Espírito Santo. Então, você não deve se preocupar com muita coisa, senão ser um homem, uma mulher cheio e cheia do Espírito Santo. Aleluia. Vamos ler o texto, então. Vamos entrar para a nossa mensagem. Só precisava de trazer uma pequena introdução para a compreensão do que vamos ler aqui. Então, estamos aqui em Gênesis capítulo 41, no versículo 38. E José interpreta os sonhos de Faraó. E Faraó, José, estão diante da corte, onde estão também os magos que falharam o alvo. Estão também os sacerdotes dos diversos deuses, porque sabemos que o Egito não era uma nação de um único Deus, né? Politeísta, tem vários deuses. Então, disse Faraó aos seus servos: acharemos um varão como este em quem haja o Espírito de Deus? Agora imagina você, meu irmão, os magos, as pessoas, né? Os membros da corte de Faraó, os sábios, os sacerdotes que não conseguiram trazer uma resposta para Faraó, se calhar murmurarem nos seus corações. Né? Hoje já somos, esse tempo todo que estávamos aqui, éramos alguma coisa só porque veio esse judeuzinho, já ele que tem o Espírito de Deus.
né? Na verdade, era mesmo ele que tinha o Espírito de Deus. Aquela sensação de segurança que Faraó tinha, ele passou a perceber que era uma falsa segurança, que aqueles homens, aquelas mulheres, aqueles sacerdotes, aqueles magos, aqueles sábios, de facto não traziam algo, uma segurança de facto. E ele passou a perceber que a segurança de facto, a verdadeira tranquilidade, a verdadeira paz, a verdadeira certeza de segurança só pode acontecer quando ele estivesse diante de um homem cheio do Espírito de Deus. Aleluia. Hoje em dia fica difícil nós, para mim, por exemplo, falar dos atos de alguém. Por quê? Porque tudo o que nós falamos às vezes sobre alguém, quando é bom, é tido como bajulação, é tido como às vezes lisonjeio, mas é necessário às vezes que nós tragamos experiência de outras pessoas. Por que é que tem o livro dos Atos dos Apóstolos escrito? Aleluia. Por que é que Lucas escreveu então o livro de Atos? Era necessário que esses atos fossem registrados, não é? Para que nós hoje tivéssemos noção de como Deus usou homens e mulheres cheios do Espírito dele, e ao ponto de hoje eu e você sermos alcançados também pelo Evangelho e também servir de inspiração, de modelo para nós, para que nós também anseiamos ser cheios do Espírito Santo, ao ponto de sermos usados por Deus no mesmo nível, até mais do que esses homens, e também possamos ser instrumentos de Deus por meio do qual outras pessoas são alcançadas. Aleluia. Certa vez estava eu com o pastor Mauro Livramento. Estava eu com o pastor Mauro Livramento numa loja de sapatos e nós comprávamos. Eu estava a comprar um sapato. Enquanto eu comprava, o pastor pregava o evangelho para alguém. O que aconteceu? Quando nós saímos da loja, terminamos de fazer a compra, de repente o clima mudou drasticamente. O clima mudou drasticamente. Era uma chuva que vinha e que nós já sabíamos que aquela chuva ia devastar. Casas iam ficar destruídas, pessoas iam ficar ao relento. E à medida que aquela chuva se aproximava, eu via pessoas a correrem pelas ruas, né, à procura do táxi, do candongueiro mais próximo para não ser pego pela chuva. E provavelmente dentro dos bairros as pessoas já preparavam os baldes, as canecas para acolher as gotas que caíam dos tetos, né? E provavelmente haviam pessoas também com o coração na mão a perguntar o que seria deles no dia seguinte. E provavelmente ficariam ao relento. E eu vi o pastor a estender as mãos e a dizer para a chuva cessar. E naquele exato momento, aquela chuva que vinha com uma certa intensidade começou a abrandar. À medida que saíamos do local para aqui, para o estúdio, onde teríamos de gravar, de transmitir um vídeo em direto, aquilo que parecia começar a cessar sob a palavra que o pastor deu, tentava voltar e o pastor declarou que toda a desobediência cessasse e aquela chuva parou completamente. Agora eu fiquei a imaginar, a pensar, olha, o que será das pessoas que estavam aflitas e agora estão nas suas casas sentadas, né? Aliviadas nos seus corações de saberem que não vão mais precisar de ficar ao relento, mas também essas pessoas não sabem que a quilômetros de distância, aonde eles não podiam enxergar, onde eles não podiam ver, aonde eles não podiam ouvir, havia lá um homem que com ousadia no espírito, aleluia, deu ordem, mandou com que aquela chuva parasse e a chuva não caiu. E é mais ou menos isso que eu vejo e que eu tenho estado a meditar ao longo da semana quando li esse texto. O Espírito de Deus começou a me levar a entender, a pensar em como no nosso dia a dia, diariamente, nas nossas interações, em tudo que fazemos, estamos sempre a nos beneficiarmos de resultados. Resultados esses aos quais o processo e o preço pago nós desconhecemos. Aleluia. Em todas as nossas interações, quase todas, até numa calculadora que você usa, que facilita os teus cálculos, uma calculadorazinha, você é beneficiado de um resultado que você desconhece o preço pago. Você é beneficiado de um resultado que você desconhece o
processo para chegar até ali. Hoje em dia nós podemos usar livremente a Bíblia Sagrada. Nós temos uma Bíblia Sagrada. Podemos abrir a Bíblia para ler no momento em que quisermos. Podemos abrir a Bíblia para... Uns até usam a Bíblia como um tótem, né? Sem conhecimento da palavra, eles usam, abre a Bíblia aí, Salmos 91, como se aquilo fosse fazer alguma coisa. Mas a verdade é que hoje você tem liberdade de usar uma Bíblia Sagrada, ler a Bíblia Sagrada, tem acesso àquilo que Deus revelou por meio da Bíblia Sagrada, quando muitos antes não tinham, e muitos tiveram que pagar um preço grande para que hoje eu e você tivéssemos acesso a esta Bíblia Sagrada. Então, nós estamos sempre a ser beneficiados por resultados que nós ignoramos e às vezes nem estamos nem aí para como aquele resultado foi possível. Por quê? Porque nós estamos direcionados, somos direcionados desde pequenos, desde muito tempo, a sermos meramente beneficiários, a sermos meros beneficiários, estamos sempre a nos beneficiar. E é isso que a maioria gosta. Mas a proposta de Deus, aleluia, para as pessoas que me ouvem nesta manhã, é que saiam desse nível de simples beneficiários e subam para um nível onde eles podem agora ser instrumentos de Deus, aleluia, para trazerem os resultados, aleluia, da implementação do seu reino na terra, aleluia. A proposta de Deus para a nova criatura é que nós não sejamos apenas meros beneficiários. Deus quer que nós sejamos, aleluia, realizadores de proezas, aleluia. Deus quer que nós sejamos interpretadores de sonho, aleluia. É possível ver nesse enredo, nessa narrativa, duas classes de pessoas. Nós temos os sonhadores, aleluia. Temos os sonhadores, aqueles que sonham. Eu estou incluído nisso. Você está incluído nisso. Todos sonham. José sonhava, inclusive José estava incluído nisso. Faraó sonhava, Faraó também está incluído nisso. Tem a classe dos sonhadores. Mas o que acontece com os sonhadores? O sonhador só consegue sonhar. O sonhador não faz nada mais além de sonhar. E para isso, ele só precisa de uma coisa. Aleluia. Para sonhar, ele só precisa de ter uma coisa. Sono. Ele só precisa de dormir. Mas José, além de sonhador, ele tinha uma outra característica. Aleluia. Essa é a segunda classe de pessoas. É aquilo que Deus quer fazer na tua vida nesta manhã. É aquilo que Deus quer que você seja. Aleluia. José, ele tinha a habilidade de interpretar os sonhos. E isso só é possível sendo cheio do Espírito de Deus, aleluia. É o Espírito de Deus que te habilita a realizar proezas, aleluia. É o Espírito de Deus que te habilita a interpretar sonhos, aleluia. É o Espírito de Deus que te habilita a ser solução de problemas ao teu redor. É o Espírito de Deus que te habilita a ser um realizador de proezas, aleluia. Nesta manhã receba o Espírito de Deus aí onde você está. Nesta manhã não fique indiferente àquilo que Deus quer trazer para a tua vida nesta manhã. Seja cheio do Espírito de Deus aí onde você está. Receba o Espírito de Deus aí onde você está. Não perca a oportunidade de ser um homem e uma mulher cheia do Espírito de Deus. A palavra de Deus diz que a ardente expectação da criação aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. A tua vizinhança, ou ali no teu local de trabalho, ali na tua escola, todos só estão à espera de uma oportunidade de te ver em ação. Aleluia. Glória a Deus. Eu vejo em José um vislumbre bem interessante daquilo que é a nova criatura. Aleluia. José, embora no Antigo Testamento, ele pode ser visto, ou pode tipificar, se assim posso dizer, aquilo que Deus projetou para a nova criatura. Amém? Aquilo que Deus projetou para a nova criatura. Não eram muitas as pessoas que eram cheias do Espírito Santo no Antigo Testamento. E muitas vezes o Espírito de Deus vinha de forma temporária, né, para alguns, para exercer alguma coisa, alguma função, o sacerdócio, o rei, o profeta. Mas, pelo que parece, José era alguém cheio do Espírito Santo, sem ele ser um sacerdote, sem ele ser um profeta, né, declarado, né? Sem ele ser, por exemplo, um rei, mas ele tinha o Espírito Santo, de maneiras que o próprio Faraó consegue ver isso
E é aqui onde nós vamos entrar para o ponto principal que eu quero chegar na minha mensagem. Né? Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Note que não é um judeu, né? Não é um israelita que está a proferir essas palavras. Né? Não é vamos assim dizer, um judeu como religioso, né? Que é um monoteísta, que está aqui a usar uma linguagem de um único Deus. É alguém que é um rei pagão, que em toda a sua vida ele foi acostumado a falar dos deuses, a falar os deuses quiseram assim, por exemplo. Isso é uma linguagem politeísta. Os deuses desejaram assim, mas nesse momento o faraó parece que o facto de todos os seus magos, seus feiticeiros, aquilo que ele estava acostumado a ver como solução de problemas terem falhado, parece que ele teve as escamas dos seus olhos arrancadas. Aleluia. E é isso que acontece quando se está na presença de um homem e de uma mulher cheia do Espírito Santo. Muitas das vezes pessoas se rendem a Deus não por causa de muitas coisas que nós fazemos. Muitas das vezes pessoas vão se render a Deus só por causa da presença de um homem e de uma mulher cheio ou cheia do Espírito de Deus. Um homem e uma mulher cheia do Espírito de Deus, por causa da presença do Espírito, ele quebra ciclos, aleluia. Ele quebra paradigmas, ele quebra costumes, ele desfaz pensamentos, ele desfaz ideias preconcebidas, aleluia. Então o faraó consegue ver que, afinal de contas, existe um único e verdadeiro Deus, e só esse podia trazer soluções daquela natureza, aleluia. Então estamos a ver aí um homem que está acostumado à ideia de diversos deuses que na verdade não são deuses. Imagina comigo qual é a revolução religiosa que esse evento, esse momento podia trazer para o Egito. Qual foi a religião? Porque Faraó, né, era um representante dos deuses, né? Era um representante dos deuses. Ele não era Deus, mas eles tinham como um representante dos deuses. Imagina agora qual é a revolução religiosa que a presença de José podia trazer para o Egito. Aleluia. Quantas vezes você no teu local de trabalho, na tua escola, na tua vizinhança, não precisou de usar uma palavra para pessoas chegarem, para se aproximarem-se de ti? Né? Eu, muitas das vezes, no trabalho onde eu estava, né? Eu era de um setor, mas às vezes viam pessoas de outros setores. Olha, temos aquele problema. Chamem o Oswaldo, chamem o Oswaldo. Não que eu conhecesse ou soubesse resolver todos os problemas. Mas a verdade é que, quando me chamavam, sabendo eu ou não do assunto, de alguma forma acabava por solucionar o problema. E isso, de certa forma, fazia com que as pessoas se aproximassem. Né? Então, pessoas podem vir, olha, você é religioso, você é cristão, só preferem algo diferente em ti. Se você é cristão, pode falar um pouco sobre a sua fé, pode me falar um pouco sobre o teu Deus, mas tudo isso movido por causa de verem as ações de Deus na tua vida por meio do seu Espírito que está em ti. Aleluia. Então, é extremamente necessário que alguém seja cheio do Espírito Santo para que outras pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus e sejam alcançadas por Deus. Aleluia. Ser cheio do Espírito Santo é necessário para garantir que também outros vivam e não pereçam. Aleluia. A Bíblia diz em João capítulo 3:16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Então, Jesus veio na unção e no poder do Espírito de Deus para que todos aqueles que nele não morram, mas tenham a vida eterna. Aleluia. Vamos só ler o livro de Gênesis ainda, no capítulo 45. Aleluia.
No capítulo 45, no versículo 7, onde José se apresenta aos seus irmãos, e diz assim, eu vou ler até os versículos 5, ok? Do versículo 5 e vamos chegar até o versículo 7. Agora, pois, não vos entristeçais. Esse é José a falar com os irmãos dele que lhe venderam. Imagine agora você se estivesse na pele dos irmãos de José. Se você fosse José. Veja como é que José está a tratar. Por isso é que eu disse que José, para mim, é uma representação bem definida daquilo que seria a nova criatura. Ele era cheio do Espírito Santo. Ele passou o que passou nas mãos dos seus irmãos, mas agora veja a postura dele diante dos seus irmãos. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pesa os vossos olhos por me haveres vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem saga, pelo que Deus me enviou adiante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Então, por que José precisava de estar cheio do Espírito Santo e ser enviado ao Egito? Parece que ao longo da mensagem, a ideia que eu trouxe é de que uma pessoa precisa ser cheia do Espírito Santo para ser um showman, ou uma showwoman, para ser alguém que aparece e de repente faz trovoadas aparecerem no céu. Não. Podem acontecer sim manifestações sobrenaturais e é necessário que aconteça muitas das vezes para que certos propósitos de Deus se cumpram. Amém? Mas a necessidade principal de que alguém seja cheio do Espírito Santo é para a conservação da vida. Aleluia? É para a conservação da vida. Por isso é que Jesus, quando chega, antes dele ser assunto aos seus, ele diz aos seus discípulos, olha, fiquem na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, para que sejais minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria e até aos confins da terra. Jesus então estava a dizer que o elemento principal para que alguém seja um instrumento de testemunho do seu evangelho, aleluia, é a capacitação, é ser cheio do Espírito de Deus. Então é muito importante, é necessário que você seja cheio do Espírito de Deus, até mesmo para que pessoas sejam salvas, para que pessoas sejam alcançadas e sejam preservadas em vida, aleluia. O evangelho não é pregado apenas para que as pessoas garantam um lugar no céu. Amém? O evangelho não é pregado apenas para que as pessoas garantam uma vaga no céu. Muita gente entende o evangelho como tirar as pessoas do inferno. Essas pessoas já não vão no inferno porque ouviram o evangelho e aceitaram Jesus. É verdade. É verdade. O evangelho serve para isso, mas acima de tudo, o evangelho serve para que as pessoas que vêm, são salvas, possam ser capacitadas e cheias do Espírito de Deus também, para que através deles outros possam vir ao conhecimento da verdade. Outros possam ser alcançados pela graça salvífica de Deus. Aleluia. Quando Jesus chama os discípulos, e vamos daqui a pouco já finalizar a nossa mensagem, porque estamos a chegar no ponto em que precisamos de chegar. Aleluia. Quando Jesus chama os seus discípulos, 2 coisas acontecem. A primeira coisa é que eles seguiram sem resistência alguma. Ou seja, Jesus foi assertivo nas pessoas em que ele chamou para fazer deles discípulos. Tudo isso porque ele era cheio do Espírito Santo. A outra coisa é que essas pessoas chamadas por Deus foram também habilitadas para serem fazedores de discípulos. E tudo isso só é possível sendo cheio do Espírito de Deus. Jesus, quando chama os discípulos, diz: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Aleluia. Então, você não vem, não é chamado por Deus para simplesmente garantir a tua vaga no céu, está satisfeito com aquilo,
eu já não vou no inferno, eu tenho os meus pecados perdoados. Não. Você precisa de ser cheio do Espírito Santo. Você precisa de ser capacitado pelo Espírito Santo para ter a ousadia para fazer discípulos em todas as nações até os confins da terra. Aleluia. Para você que nos assiste nessa manhã pela primeira vez, talvez você não tenha ainda um compromisso com Deus. A mensagem de hoje tem como objetivo alcançar o teu coração. Tem como objetivo tirar-te dessa zona de conforto onde você está e trazer-te para uma nova realidade, que é de ser um filho de Deus. A primeira coisa que acontece quando você recebe a Cristo na tua vida, a primeira coisa que acontece quando você se rende aos pés de Jesus Cristo, é que todos os teus pecados são perdoados. Aleluia. Não importa o tamanho do teu pecado. Aquilo que você fez, que nem os teus familiares mais próximos conseguem voltar a ter comunhão contigo, conseguem perdoar. Deus perdoa. Jesus Cristo morreu na cruz por causa desse teu pecado. Ele quer te alcançar nesta manhã. Ele quer te receber como filho nesta manhã. E acima de tudo, Ele quer te encher do seu espírito. A partir do momento em que você receber Jesus na tua vida, você vai receber uma habilitação especial que só uma nova criatura pode ter. Você vai ser cheio do Espírito de Deus. Você vai andar na presença do Espírito de Deus. Você vai passar a ter comunhão no teu espírito com Deus. Você vai voltar à natureza original que Deus quer que você volte. Aleluia. Então eu faço um apelo para você e para todos que me assistem nesta manhã. Receba Cristo na sua vida como seu Senhor e seu Salvador nesta manhã. E firme um compromisso sério com Deus de ser seu filho, seu discípulo e ser uma pessoa cheia do Espírito dele. Aí onde você está, levanta a sua mão e eu vou orar. Vamos fechar a nossa mensagem. Mais uma vez, eu agradeço a liderança da igreja pela graça e a oportunidade de poder estar aqui a alimentar a igreja. Não é uma tarefa fácil. Muito obrigado. Aí onde você está, levanta as tuas mãos e eu vou orar. Senhor Deus e Pai, nesta manhã, graças te damos pelo teu Espírito que nos foi dado, pela presença do teu Espírito nesta sala, que se irradia por cada uma das telas de cada ouvinte, de cada espectador, e que toca os corações daqueles que têm sede da tua presença, Senhor. Eu entrego nas tuas mãos cada uma das almas que tem as suas mãos levantadas em direção a essa tela. Todos aqueles que têm o propósito, que decidiram aceitar-te, receber-te como Senhor e Salvador das suas vidas, Senhor. Eu os entrego nas tuas mãos, Senhor. E que a partir de hoje todos os seus pecados sejam perdoados e eles se tornem vasos e instrumentos nas tuas mãos para uma revolução no seu bairro, na sua escola e aonde for que eles estiverem. Nós oramos, Senhor, também para aquela jovem que um dia esteve na tua presença e hoje decidiu, por meio da tua palavra, se reconciliar contigo e se tornar novamente um instrumento nas tuas mãos. Senhor, que esta mensagem, Senhor, ultrapasse todas as fronteiras possíveis e atinja os corações que precisam ser atingidos pela tua palavra nesta manhã. É o que eu peço e oro no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Muito obrigado a você que esteve a assistir. Eu vou passar agora a palavra aqui para o painel, para a pastora Catiana e para a irmã Lude. Então, vamos ter mais um momento, uns 30 minutos, né? De concertação sobre considerações sobre a mensagem. Amém? Então vou passar aqui a câmera para o painel onde está a pastora e a Lu. Amém, igreja? Referia sobre José, atentamos para os diferentes pontos. À medida que o Osvaldo ministrava e fazia
uma abordagem resumindo o percurso de José, quem foi José, o que ele fez, como José foi vendido como escravo e ainda assim ele não se ofendeu com os irmãos. Esse é um dos pontos que levantou-se, fazendo um paralelismo, mas isso vou trazer para daqui a bocado. Nesse momento eu gostava de fazer uma pergunta a cada um de vocês que ouviu a mensagem nessa manhã. O Oswaldo falou sobre sermos beneficiários, no sentido de recebermos somente e deixarmos de ser somente beneficiários, mas desejarmos ser cheios do Espírito Santo. Falou também sobre a questão de um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo beneficia outros, e muitas das vezes outros são beneficiados sem nem saberem o preço que alguém pagou para que eles fossem beneficiados. Assim também foi com Cristo, que pagou um preço para que todos nós fôssemos salvos. Mas a minha questão nessa manhã, antes de começarmos a interação no painel, é exatamente essa. Quem você escolhe ser nessa manhã? Alguém confortável na posição de beneficiário somente? Ou alguém que deseja e busca o Senhor para ser cheio do Espírito Santo e não só beneficiário, mas também servir outros? E nisso veio-me algo à memória, em que um vaso que jorra azeite, tocando alguém nesse vaso que jorra, não será ele também impactado sobre esse azeite, sobre as suas mãos? Então, quem você deseja ser nessa manhã? Amém? Ludmila, bom dia. Espero que estejam a ouvir. Às vezes nós não entendemos certos princípios e esses princípios devem ser restaurados. Um deles é o princípio da cobertura espiritual. Hoje vejo muita gente a viver de forma dispersada. Quando eu digo forma dispersada, é dizer, não, a igreja é o meu coração. Andar como se o Senhor não tivesse um princípio. Isso vemos também explicitamente em Salmos, quando ele falava que a unção desce da barba de Arão sobre todo o corpo. Isto nos levando a entender da importância de estarmos sobre uma cobertura espiritual, da importância de nós entendermos que o Senhor instituiu autoridades para que nós fôssemos ou vivêssemos debaixo de uma aliança. E este é um dos pontos que eu meditava profundamente, cobertura espiritual. Somos luz e é impossível que, sendo luz, não tenhamos o Espírito de Deus. E são os pontos que mais realçaram à medida em que o Oswaldo pregava sobre José. Realmente essa pergunta chama muita atenção também. Quem há como esse, em quem está o Espírito de Deus? E eu acho que é uma pergunta que nós devemos parar e dizer, uau, ser dito isso de nós não é pouca coisa. Quem é como esse em quem é o Espírito de Deus? Então que vivamos com ardente expectativa de que a criação aguarda pela manifestação do Espírito de Deus em nós. Aonde quer que a gente for, aonde quer que a gente tocar, que vivamos consciente de que o Espírito de Deus habita em nós e que outros vão usufruir dessa graça que está sobre nós. Amém. Oswaldo, faz favor. De facto, enquanto meditava, tudo que a Lude falou, que a pastora falou, é mais ou menos aquilo que o Espírito de Deus falava comigo ao longo dos momentos em que lia a palavra. Né? Eu me lembro de uma passagem que diz que nós não se pode esconder, né, o candeeiro debaixo do... Já não lembro bem as palavras, mas a lâmpada precisa estar colocada num lugar em que a luz seja visível. E muitas das vezes o que acontece? Quando ignoramos que, a princípio, a partir do momento em que nós recebemos Cristo nas nossas vidas, nós já temos também em nós o Espírito de Deus. Já temos o Espírito de Deus. Na verdade, à medida que nós vamos crescendo espiritualmente, né, com o ouvir a palavra do Senhor, sermos edificados pela palavra, sermos alimentados, sermos preparados, pastoreados, à medida que nós vamos crescendo em oração, nós vamos desenvolvendo em nós características mais evidentes da presença do Espírito Santo em nós,
E isso não pode ser ignorado, não deve ser ignorado. É necessário que nós cheguemos a um ponto em que o mundo olhe para a igreja e consiga ver de facto que aqueles são como é que eu posso dizer? Não digo raça, mas um povo diferente. Um povo que realmente tem alguma coisa para trazer para a humanidade. A Bíblia diz que nós devemos brilhar como astros no mundo. E eu não consigo ver outra forma. Brilhar como? Não simplesmente como eu falava na mensagem, eu trazia uma perspectiva como acontecia às vezes no Antigo Testamento. Moisés fala, de repente a terra se abre, de repente o mar abre, mas não é só por aí. Eu não duvido que Deus hoje ainda faça coisas dessa natureza, coisas bem extraordinárias. Mas na medicina, eu, filho de Deus, a exercer a medicina, um homem cheio do Espírito Santo, por exemplo, nas ciências, um homem cheio do Espírito Santo em variadas áreas, a trazer soluções sobrenaturais, iluminados pelo Espírito, porque a Bíblia diz que o Espírito está em vós, a unção do Espírito está em vós, e não necessitais que vos ensinem nada. Eu, quando penso nesse texto, é algo muito profundo. Como assim? Eu não preciso de aprender nada. Quer dizer que por meio do Espírito de Deus, eu posso de repente desenvolver um sistema de inteligência artificial que bate o chat GPT, que bate surgiu um novo aí. Quer dizer que eu posso. Quer dizer que nas diversas áreas da esfera humana e não só, eu posso brilhar como astro no mundo. Então, são essas perguntas que eu às vezes me faço, porque são textos que estão na palavra e a palavra de Deus é real, eu creio piamente na palavra de Deus, mas é necessário nós vermos isso acontecer, a se fazer carne e a acontecer. E quando o mundo vê, por exemplo, eu dei um exemplo que no trabalho, era sempre Osvaldo. Eu até dizia, mas vocês me chamam porque essa é a vossa área. Eu não sou da área, eu não sei. Mas a verdade é que eles acreditavam que quando eu fosse mexer na questão, resolveria. E acontecia. Acontecia, não porque eu sabia, mas tinha a minha curiosidade. Mas eu não duvido que seja também a ousadia do Espírito Santo para resolver, para atrever-se a trazer soluções. Então, eu penso que é interessante para toda aquela pessoa que crê em Cristo buscar desenvolver os frutos da presença do Espírito Santo na sua vida. Amém. Amém. Só aqui alguns pontos que eu notava à medida que o Osvaldo ministrava. José era alguém cheio do Espírito Santo. A fonte de José era Deus. E o Osvaldo falava sobre sermos cheios do Espírito. Essa é a proposta da nova criatura. A nova criatura é cheia do Espírito Santo. Nós, quando falávamos de deixar de ser somente beneficiário e passar a desejar ser cheio do Espírito, eu me questionava se muitas das vezes não nos sentimos confortáveis na posição de beneficiário por causa de uma graça barata. E veio-me uma frase à mente em inglês que diz que, eu vou passar em português, mas não tem o mesmo sentido, que conhecimento não é de graça, tens que prestar atenção. Mas o inglês é knowledge is not free, you have to pay attention. Pay é pagar. Mas aqui, passando para português, seria, como é que tu prestas atenção? Dado o teu tempo. Então, tu precisas de te dedicar em buscar o Senhor para que tu sejas cheio do Espírito de Deus. Amém. Tu precisas de desejar mais e entender que a nós não nos custou nada, mas a Ele lhe custou tudo. Amém. Ele deu o Filho para que nós fôssemos. Então, nós hoje somos cheios do Espírito. Ele disse, eu vou ao Pai, mas eu vos enviarei o Consolador. E em Atos nós vemos que quando o Espírito Santo veio sobre eles,
aí sim eles foram e fizeram conforme. Porque lhes foi dito, vão e preguem até os confins da terra. Então o evangelho não é uma proposta pós-morte, senão nós entendermos que enquanto novas criaturas, nós somos transformados diariamente para atingirmos a estatura perfeita de Cristo. Porque importa que nós sejamos como Jesus. Então, mais do que nós somos cheios do Espírito, mas porque o Espírito Santo capacita-nos para ir e fazer conforme. Então, não tem como um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo não fazerem a diferença onde eles forem. Porque onde eles tocarem, certamente prosperará. Aonde a planta do pé deles tocar, aonde as mãos deles tocarem, quando a sua boca se abrir. O Oswaldo deu um exemplo de que ele viu o pastor Mauro declarar sobre as nuvens, e a primeira coisa que veio sobre o Oswaldo foi quantas pessoas se beneficiaram, quantas pessoas não tiveram as suas casas inundadas, quantas pessoas não tiveram as suas vidas destruídas naquele momento. E que muitas das vezes nós nos beneficiamos de algo sem sabermos o preço que alguém pagou para que nós tivéssemos aquele benefício. Então, o entendimento de que nós somos cheios do Espírito Santo porque nós buscamos estar na presença dele para ser cheios. E José, há bocado eu referi a José, foi vendido como escravo, mas ele não se ofendeu. Ainda assim ele permaneceu. José foi preso debaixo de uma acusação que não era verdadeira, mas ainda assim ele não se ofendeu. E na cadeia ele falou somente, quando estiverem diante de Faraó, lembrem-se de mim. E aqueles homens foram e nos primeiros anos não se lembraram dele. Mas quando se lembraram, ele não estava amargurado. Amém. Porque ele permaneceu. E por isso o Senhor pode derramar o Espírito dele sobre José. Num coração amargurado, o Senhor não se move. O Espírito de Deus não pode ser derramado. Então, muitas das vezes, nós queremos fazer coisas para o Senhor sem ser debaixo do Espírito Santo e ser na força da nossa carne. E não vai se manifestar conforme. E quando eu pensava em como José não se ofendeu diante de todas as diversidades a que ele passou, nem se tornou amargo, antes permaneceu. O que vinha à minha memória era Mateus 6:33, que diz: buscai o reino e a sua justiça, e tudo o resto te será acrescentado. Buscai ser cheio do Espírito Santo, e tudo o resto te será acrescentado. A autoridade que nós precisamos para lidar com as situações é no momento em que nós nos esvaziamos de nós mesmos e somos cheios dele para que possamos ir e fazer conforme. Oswaldo falava de homens que fizeram grandes proezas. Esses homens abriram mão deles mesmos para que pudessem ser enviados e que pudessem ir. E isso eu fazia um paralelismo com Cristo, em que nós vemos que Cristo na cruz, ele disse ao Pai, se possível, tire esse cálice da minha mão, mas não sendo possível, que seja feito conforme a tua vontade. Ou seja, ainda que diante das circunstâncias, das situações, ele permaneceu. A Bíblia também nos diz que Jesus foi levado para o deserto para ser tentado, mas ele estava cheio do Espírito Santo. Maria perguntou ao anjo, como é que isso vai acontecer? Sendo que eu não conheço o homem. E foi-lhe dito, quando vier sobre ti o Espírito Santo. Em Atos foi-lhes dito, quando o Espírito Santo vier sobre vocês. Então nós entendemos que o Espírito Santo capacita-nos para que nós façamos a obra do ministério. O Espírito Santo capacita-nos para que nós possamos fazer aquilo que nós fomos chamados a fazer. Então não vai ser na força do nosso braço, mas vai ser quando nós tivermos os nossos corações quebrantados e o Espírito de Deus vier sobre nós. Não vai ser debaixo da nossa amargura, mas quando nós permanecermos, independentemente das circunstâncias, porque é Ele quem nos capacita. O poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Amém. Nós somos cheios deles. Acredito que houve momentos na cadeia em que José se achou desanimado, em que José se achou a perguntar diante de Deus, Senhor, eu estou aqui. Mas ainda assim, ele foi cheio do Espírito porque ele permaneceu naquele lugar. Amém. Pastor, enquanto falava, uma coisa que chamou a atenção é sobre critérios para ser cheio do Espírito Santo. E um deles era não ser amargurado, permitir que o teu coração seja limpo, principalmente. E uma das coisas que rodeava muito José, eu acredito que poderia ser um dos constrangimentos, era a ofensa.
porque realmente ele podia sentir-se abandonado. Quer dizer, o Senhor me dá sonhos e de repente eu venho para aqui no cativeiro, mas ainda assim, ele abriu mão de toda ofensa, abriu mão de toda amargura, e nisso foi possível o Espírito Santo habitar nele. E realmente isso chama muito a atenção da necessidade de nós atentarmos para que não tenhamos um coração amargurado, um coração na qual o Espírito Santo não pode habitar, até porque a palavra diz que ele é santo, e importa que todos aqueles que o adoram, principalmente aonde ele vai habitar, seja um templo sem amargura, um templo sem ira, um templo aonde o Senhor tenha realmente prazer em lá estar. Eu gostaria que acessíssemos ao live, não sei se há irmãos que têm alguma questão para que pudéssemos responder, mas ainda no nosso ponto sobre José, da importância de atentarmos sobretudo pelo Espírito de Deus. Pastora? Tenho só mais um ponto, Lute, que eu gostava e acho que era importante. Eu acho que essa mensagem, quem há como... Que homem há como este, a quem tem o Espírito de Deus? É uma mensagem com muitas vertentes, muitos pontos a serem analisados e leva-nos a refletir profundamente sobre como nós nos posicionamos. Porque muitas das vezes nós desejamos, nós queremos, mas achamos-nos muito confortáveis em determinado lugar. Faraó tinha a sua confiança, a sua segurança e confiança em todos aqueles que ele tinha na sua corte. Como Oswaldo referiu, ele tinha magos, ele tinha feiticeiros, ele tinha homens entendidos, sábios, e ele confiava naqueles homens. Mas nenhum deles poderia ajudá-lo a livrar o Egito da fome que viria sobre eles. Amém. Somente um homem cheio do Espírito de Deus livrou o Egito da fome, porque o Senhor falou com ele e ele abriu sua boca e declarou. Então, quantas vezes nós confiamos naquilo que não nos livra? Quantas vezes nós temos a nossa confiança depositada em falsa ajuda, em falso conhecimento, em falsa comunhão? Porque muitas das vezes nós assumimos que isso e aquilo, mas nós não tivemos comunhão com o Espírito Santo, nós não o conhecemos. E é naquele lugar em que nós buscamos, em que ele se revela a nós, em que nós podemos conhecê-lo. Quantas vezes nós nos sentimos confortáveis em Reobote? Há umas semanas nós falávamos da mensagem em que os poços foram entulhados. Os poços de José foram entulhados. Como a Lude referiu, ele sonhou um sonho. E ele não tinha maturidade suficiente para interpretar aquele sonho. E os irmãos ofendidos com ele venderam-no como escravo. Ele sonhou um sonho, mas no momento em que ele podia ter dito, ok, aqui já estou. Porque mais à frente na história, os irmãos vieram ter com ele. E ainda assim, José beneficiou os irmãos dele. Em momento nenhum disse que porque fizeram comigo, eu vos farei daquela maneira. Ele agiu em amor a todo o tempo. Nós sentimos-nos confortáveis em Reobote, onde já não há contenda, onde temos uma suposta paz. Mas não entendemos que não é Reobote que o Senhor nos chamou a estar. O Senhor chamou-nos a estar em Berseba, que é o lugar da aliança. Ali onde ele, depois de em Berseba, foi quando o Senhor falou. Então, no momento em que nós estamos no lugar da aliança, o Espírito de Deus vem sobre nós. Aí sim, nós estamos aptos e somos aptos para fazer conforme. Então, nessa manhã, eu não fechando já, não tirando a palavra da Lude e do Oswaldo, mas gostava de, a cada um de você que nos ouve neste momento, quem nos vai ouvir a seguir, tenha um coração manso diante de Deus. Permita ao Senhor falar ao seu coração. A Bíblia diz que insurge contra a verdadeira sabedoria aquele que se isola. Muitas vezes nós isolamos-nos, assumindo que não, eu vou sair deste lugar, isolamos-nos assumindo que somos fortes suficientes, orgulho, para lidar com determinadas situações. E quando nos achamos naquele lugar, nós não conseguimos sair de lá. Então nós precisamos de permitir quebrantar os nossos corações diante de Deus e permitir o Senhor derramar o bálsamo dele sobre nós. E como o Oswaldo referiu há bocado, ele não sabia se falava para alguém. Para quem especificamente? Nessa manhã eu falo para ti que me ouves. Permite o Senhor invadir o teu coração. Porque a proposta da nova criatura é ser como Jesus. Por isso é que nós somos chamados a nova criatura. E Jesus era cheio do Espírito Santo. Nós fomos chamados a ser cheios do Espírito Santo. Nós fomos chamados a não mais ser superficiais, meros beneficiários,
pela graça, mas antes buscarmos ser cheios do Espírito e podermos fazer a diferença. Oswaldo deu o exemplo de que ele, onde fosse, era... Oswaldo, por favor, isso, temas que não lhe competiam, que não eram da área dele, que muitas das vezes ele nem conhecia. Mas se nós permitirmos-nos ser cheios do Espírito Santo, Faraó, que acreditava em vários deuses, Faraó, que tinha aqueles homens todos que lhe resolviam tudo, que era tido como Deus no Egito. Faraó reconheceu o Espírito de Deus em José. Quanto mais um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo, com seus corações quebrantados diante do Senhor, o Senhor não lhes usará. Que o seu desejo nessa manhã seja ser usado como um vaso de honra na presença do Senhor. Mas para isso, nós precisamos de nos apresentar diante dele como obreiros aprovados. Amém. Pastora, ainda dentro deste tema, eu tenho aqui uma questão que por acaso a pastora quem fez e eu gostaria de partilhar com a igreja. A pergunta foi a seguinte: vão esperar que eu saia ou aprender enquanto estiver presente? Uma pergunta interessante. A pastora falava agora sobre o Espírito de Deus em José, no sentido de que lhe tinha sido dado os sonhos, mas ele não sabia interpretar. Às vezes, muitas vezes, nos é dado momento para aprendermos, nos é dado as ferramentas, mas é necessário que haja um tempo em que nós absorvamos para que no tempo oportuno possamos dar os seus frutos. E a pergunta que o pastor faz aqui à igreja é: vão esperar que eu saia ou aprender enquanto estiver presente? Então fica a questão para cada um de nós. Acho que a Lute queria deixar a questão, mas eu gostava de pegar nesse ponto. Que acho que é um ponto importante, porque há muitas questões que nós ouvimos e passamos ao lado. E não atentamos e não damos a atenção e o merecimento naquele momento. Porque nós podemos dizer, não, eu vou refletir sobre isso, e daqui a bocado já aconteceram N coisas e acabaste por não permitir. Daqui a bocado aquele pensamento que estava na tua mente foi roubado e nem te apercebeste. Importa que nós... A Bíblia diz que Jacó pôs as varas e as ovelhas reproduziam quando elas viam suprir as suas necessidades. Elas vinham beber na fonte. Elas vinham beber na fonte, supriam as suas necessidades. E elas reproduziam aquilo que elas viam, aquilo que estava à sua frente. Amém. Então, vamos aprender conforme no momento em que o modelo está ali. Porque o modelo é este e importa que façamos conforme. Então, muitas das vezes nós dizemos, não, o modelo está aqui, então eu não preciso. Mas como é que tu aprendes se tu não te achegas? Como é que tu aprendes se tu não te assentas? Como é que tu aprendes se tu não paras para ouvir e atentar? Amém. Então, mais do que nós ouvirmos só... Como é que é a pergunta, Lu? Desculpa. Vamos voltar. Vão esperar que eu saia ou aprender enquanto estiver presente? Importa que remite tempo. É exatamente aprender enquanto está presente, para que façamos bem dentro e fora da época. Nós somos chamados a ser revestidos. Eu acho muito interessante a armadura de Deus. Nós falamos muito do capacete da salvação, a couraça da justiça, as sandálias da preparação do evangelho. Mas será que nós, todos os dias, quando abrimos os nossos olhos e acordamos, nós revestimos-nos da armadura de Deus, em que nós somos cheios do Espírito de Deus? Então, muitas das vezes, nós assumimos que ninguém nos está a ver, mas Deus nos vê. Ainda que no secreto, no nosso quarto, em que nós assumimos que só estamos nós, mas Deus é aquele que tudo vê, Ele é omnipresente. Então, importa que nós, sendo cheios do Espírito Santo, possamos fazer conforme. E para fazer conforme existe um modelo. Então, o modelo está aqui, é para nós bebermos. Então, o que é que Eliseu fazia com Elias? Eliseu lavava as mãos de Elias. E quando Elias não estava, Eliseu fez conforme aquilo que ele viu. E ainda mais, porque ele teve a dupla porção do manto que estava sobre Elias. Então, que cada um de nós deseje não mais ser mero beneficiário, mas sair daquele lugar em que nos encontramos, porque alguém nos estendeu a mão, e podermos ir aonde o Senhor nos chamou a ir. Não despreze quando um homem, uma mulher cheio do Espírito de Deus vem falar contigo, quando te entrega uma palavra, porque a Bíblia diz que não daremos pérolas a porcos. E quantas vezes é-te dado uma pérola
A Bíblia fala-nos da pérola maior, que é Cristo. Quantas vezes é-te dado aquilo e tu não atentaste com a diligência que era necessária, como alguém cheio do Espírito Santo. Eu sou cheio do Amém. Espírito Santo, então eu discerno no Espírito. Então eu me agarro naquilo que é. Esse é o modelo. Então eu quero isso, eu quero fazer conforme, eu quero ser conforme. E eu desejo ser participante. Porque é uma honra, muito grande sabemos abraçar a oportunidade que o Senhor nos dá de ser participante num tempo como este. Amém. Que muitas das vezes nós ouvimos e passamos, porque tanta coisa. Ontem falávamos em como hoje em dia as crianças têm excesso de informação. E no nosso tempo, se calhar não, TPA abria às 15. Como diz o pastor, não denunciando a nossa idade. Mas como nós hoje vemos um conjunto de muitas coisas que concorre para roubar a nossa atenção do Senhor. Mas que se nós entendermos que o nosso foco é ser como Ele, é ser como Cristo e desejar ser cheio do Espírito de Deus, para realmente fazer a diferença. Então, Osvaldo, nessa manhã, gostávamos de te ouvir. Que considerações é que tu tinhas para fechar no sentido de o que é que quem está do outro lado, quem nos ouve, deveria abraçar e guardar como as chaves de tudo aquilo que foi ministrado nessa manhã? Para concluir, eu penso que ao longo da mensagem foram lançadas várias coisas, mas o essencial, uma das coisas, enquanto a pastora falava, por exemplo, sobre José não se ter ofendido, eu me lembrei de algo que sempre ouvimos, quase sempre, eu pelo menos costumo ouvir, do pastor, que o ataque real não é a coisa negativa, às vezes, que experimentamos para os outros. Sim. Mas, deixa eu só resumir, mas se vai brotar em nossos corações alguma raiz de amargura, de ofensa, porque é a ofensa que impede com que o Espírito Santo se mova em nós. Então, eu lembrei desse ensinamento. Muitas das vezes nós entendemos que o ataque está ali no momento, está a nos ofender, está a nos magoar e etc. Mas afinal o verdadeiro ataque de Satanás, usando os seus instrumentos, é colocar em nós um coração ofendido de maneiras a não sermos eficazes e sermos ativos no Espírito. Então eu queria deixar como uma consideração final, né, a todos os que nos ouvem, eu não sei qual dessas câmeras, preserve aquilo que você já recebeu de Deus nessa manhã. Preserve e desenvolva dia após dia por meio do ouvir da palavra, do ler a palavra, de buscar a Deus em oração. Cresça no Espírito. E, acima de tudo, guarde o teu coração da ofensa. Guarde o teu coração da ofensa, porque o ataque principal é se você vai se ofender ou não. Essa é a minha última consideração. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esses momentos em que estivemos aqui reunidos na Tua presença. A Tua palavra diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. Obrigado porque temos a certeza de que enquanto estivemos aqui reunidos, a Tua presença foi real. Pois garantiste na Tua palavra que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, Tu te fazes presente no meio deles. E nós sabemos, Senhor, que o dia de hoje foi ganho, porque almas foram alcançadas pela Tua palavra, almas receberam o ensinamento da Tua palavra e nós fomos abençoados por aquilo que o Senhor já tem derramado sobre nós por intermédio do Teu servo. Obrigado, Senhor. E que de hoje, Senhor, em diante, nós possamos preservar a graça que o Senhor derramou sobre nós e crescemos no Teu Espírito. Para a honra e glória do Teu nome, que eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigada. Gostava só de fazer um anúncio, igreja, todos que nos ouvem.
Terça-feira, às 19 horas, horário de Angola, palavra de Deus na minha boca. Não perca, certamente somos edificados. Nessa nova temporada em que estamos a ser levados a declarar e verdadeiramente vermos se manifestar. Assim como o Osvaldo referiu, quem há como José cheio do Espírito Santo? Então, nessa nova temporada, nós estamos a ser cheios e capacitados para declarar a palavra de Deus na minha boca. Amém? Não perca, terça-feira, às 19 horas, horário de Angola. Contamos consigo. Deus abençoe.